minha irmã do meio e a minha avó, mãe do meu pai. Sim. E a minha avó era aquela pessoa assim, a forte da família era ela. A minha mãe tinha medo de temporal, medo de tudo. Qualquer barulhinho. E minha avó não. Ela, quando a minha avó estava em casa, minha mãe ficava tranquila. Se minha avó fosse para a roça, nossa Deus, minha mãe juntava gente, começava a relampear, trovejar, era para casa do vizinho, a gente tinha que ir, porque minha avó não estava. Aí meu pai faleceu, minha avó continuou com a gente. Então, assim, aquela dificuldade, minha mãe não tinha renda, lavava roupa para fora para sustentar os filhos, aí veio mais uma, e a minha avó que também não tinha nenhuma renda, né? Não era aposentada. Sim. Depois de uns anos, a minha mãe conseguiu não era aposentadoria, um benefício que era meio salário, pensionista. Aí, e foi mantendo a gente. Comecei a trabalhar muito cedo, com 9 anos e pouco, começava assim, a fazer faxina, e ajudar, pegar meu dinheirinho e ajudar em casa. E minha mãe sempre lavando roupa, criando os 3 filhos, manteve todo mundo em casa, e minha avó. Aí, com o passar do tempo, minha avó era muito ativa, gostava de pescar, ensinou a gente a pescar, me ensinou com 9 anos a fazer crochê, eu faço de tudo, né, crochê, mas o crochê, assim, coisa que com 9 anos eu aprendi, tem agulha que ela me deu até hoje, eu perdi, encontrei, ela era minha madrinha. E aí, no passar do tempo, comecei a trabalhar aos 15 anos no posto de gasolina, fui frentista por um ano e 11 meses, aos 17 anos fui para a casa de saúde, comecei a trabalhar na recepção, depois... Passei... Onde é em frente ao ginásio. Em frente ao ginásio, onde agora é a Secretaria de Educação, né? Sim. Aí quando os médicos compraram lá, doutor Lauro, doutor Edmundo, doutor Pedro, doutor Dario, doutor Zé Alfredo, acho que não esqueci nenhum não, doutor Gilson. Então eles compraram e formaram uma equipe nova, contrataram. Aí a Marlete me chamou, estava contratando para poder ir lá para um serviço. Chegando lá, a gente tinha 17 anos, não queria dar serviço porque era de menor. Aí eu falei assim, não, doutor, mas eu já trabalhei, preciso trabalhar, já trabalhei no posto, né? Estou acostumada a trabalhar com gente. Então vamos fazer um teste. Aí fez um teste de 1 mês, eu fiquei e ela saiu, não se adaptou. Aí foi ficando. Aí teve um curso... Você já entrou na área de enfermagem? Não, entrei na recepção. Só que na recepção a gente, além de fazer as fichas, chamar um médico... E lá era particular, né? A gente tinha que aprender a preparar eletrocardiograma, aferir pressão, temperatura. E, assim, outras coisinhas que precisasse, acompanhar um médico. Nesse meio de tempo, teve um curso preparatório para atendente, que só tinha atendente de enfermagem. Não tínhamos auxiliares, técnicos, nem falava na época. Aí fui fazer o curso, trabalhando em recepção. Fiz esse curso, me desenvolvi bem. Durante esse período do curso, teve precisou... Estava um dito mutuado de acidente, paciente no centro cirúrgico. Mas você já sabe fazer isso e isso. Você podia entrar, você me fala o que tem que fazer que eu vou. Entrei, auxiliei, gostei, me saí bem. Aí eles falaram, você pode continuar. Terminei o curso e passei para enfermagem. Aí fui ficando, né? Trabalhei lá até fechar. E depois fui para o hospital, São José, por onde fiquei, até passando concurso, para o Silvia Vidos, vim para Baixo Guandu, né? E antes disso também tive a oportunidade da faculdade. Fui fazer, já estava velho, nossa, fazer faculdade agora, já caí nos dentes, já né? tinha aprendido muita coisa na prática, né? Aí, assim, a prática eu já conhecia tranquilo, mas aí vem a teoria. Nossa, gente, agora não é o momento. Pede aposentar, se fosse por 25 anos, para cá, mas era um desafio. Então, vamos começar. Lembro que quando eu paguei a mensalidade, assim, a matrícula, era R$469. Eu estou lá entregando o dinheiro, querendo puxar de volta. Eu não vou ter no final do mês para pagar a mensalidade. Realmente não tinha. E assim eu estudava 6 meses, ia lá, negociava aqueles 6 meses. Aí foi os 4 anos e meio. Até que depois de 2 anos e meio eu consegui o FIES. Aí foi um pouquinho mais tranquilo, né? Mais filhos e tudo. Depois minha filha começou também a fazer faculdade. Sempre foi tudo no aperto. Sempre dificuldade. Mas graças a Deus formei. Depois fiz 2 pós. E colegial em agosto, em outubro. Tinha feito o processo seletivo, comecei a trabalhar no PSF do Alto Capim, São Sebastião da Vala, para ficar 5 meses. Fiquei 2 anos e 11 meses. Aí depois saí, sou da primeira turma da Unipac. Fui convidada depois para dar estágio para a última turma. Fui patrona da turma. Aí agora tive a oportunidade de formar novas turmas. Dei aula também para enfermagem, farmácia. Então, assim, tudo com muita dificuldade, mas desafios me atraem. Eu não sou de desistir sem tentar, acho que ninguém deveria, porque eu sempre falo, eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz do que aquilo que eu deixei de fazer. Porque a gente nunca vai saber se ia dar conta ou não. Aí fica frustrado e acho que deve ser a pior sensação, né?
Mas falo muito, né, Miriam? Perturbo o tempo todo, de dia, de noite, ando. Mas que bom que você fala muito. Bem, falo muito. E assim, então, sempre foi assim. Desde criança, quando eu criança era muito atentada. Minha mãe falava que ela falava assim, é até engraçado, gente, coisa de mãe é terrível, né? Essa praga deve ter uma veia de homem, porque não tem condição. Mas por ser criada sem pai, eu tinha que defender minhas irmãs, mas não, brigava muito, batia dos meninos na rua. E foi passando. Você nasceu e ficou quanto tempo na São Sebastião da Vala? Eu nasci lá, nasci em casa e saí de lá com 5 anos. E como é que era? Lá já tinha aquele campinho lá? Não, lá já na tinha época, muita família Oliveira? Não, tinha pouquíssimas casas, né? Era bem pequeno. A lembrança que eu tenho assim da minha infância, lá naquele período, era que o meu avô, ele faleceu, teve câncer, né, de boca. Eu só vim saber que era câncer de boca depois de muito tempo. Na época eu sabia que ele tinha falecido, ele sempre pegava, às tardes brincava com a gente. Mas eu chegava na janela, era uma casinha muito pequenininha, que morava outra tia do lado. E a visão que eu tinha, que eu ficava procurando meu avô, olhando para o lado do cemitério. Eu sabia que meu avô tinha ido olhando lá para cima, então. Então, eu chegava na janela, assim, a lembrança maior que eu tenho de lá era daquela casinha, aquela ruazinha, que agora é próximo. A casa, acho que até desmancharam recente, modificaram. Mas ainda tinha, quando eu trabalhava lá, ficava na esquina, indo para o ginásio ali, para a escola. Sei. Aí eu ficava de lá, eu sabia o local que os meus olhos... Eu chegava na janela, a visão que eu tinha era do cemitério, porque eu sabia que meu avô tinha ido pra lá. Você tinha menos de 5 anos que você... Porque eu saí de lá com 5 anos, né? Então, era menos, ele morreu, acho que eu tinha uns 3 anos e meio, pra aí. Então, assim, eu já devia ter uns 4. Então, mas essas são as lembranças que eu tenho de lá. Sim. Aí, depois, quando eu tive a oportunidade, que eu terminei a faculdade de trabalhar, mas sempre, aí antes disso, de trabalhar lá, eu tenho parentes que moravam no aterro. Tem e lá? A minha avó, ela é irmã do meu pai, né? Todas as férias a gente ia passear lá na roça. Aí, um mês antes de entrar de férias na escola, a gente pegava, tinha uma bolsinha, colocava umas roupinhas, que era pouquinho. Hoje em dia a gente faz mala e tudo, mas na época a bolsinha já deixava pronta, porque sabia que a avó ia levar para a roça. A gente passava o mês inteiro. Aí eu ficava lá na casa da minha tia. Alegria, né? Nossa, era bom demais. A gente não tinha assim, praticamente nada, mas a gente teve infância. Isso. Tinha muito amor, né? Porque hoje em dia a gente vê os filhos, a minha mais velha não. Se ela me ligar 30 vezes ela toma bênção. As outras duas, só se for lá, cara das nossas. Mas mesmo assim. E antigamente não. Aí na hora da gente dormir, era lamparina, né? Aí começava. Benção, avó. Aí outro, Deus te abençoe. Aí começava outro. Benção. E aqui, depois benção. Aí começava a rir um do outro. A gente não tinha televisão, não tinha nada. Era as bênçãos da casa inteira. Aí um começava a contar uma história lá no quartinho, que era próximo também, porque não tinha muitos quartos, né? A gente ria por nada, mas ao mesmo tempo era coisas assim importantes, né? E era muito bom. Todas as férias ia pra lá. O único lugar que a gente ia, e era a avó que levava. Aqui quando vocês já vieram pra lá onde sua mãe mora, não? Não. Quando nós viemos, meu pai alugou uma casa lá na Barra do Manhuaçu, bem próximo do campinho lá da Barra do Manhuaçu. Aí a gente chegou a morar lá há pouco tempo, porque logo depois ele arranjou um serviço ali no Parque de Exposição. Perto da Mar, nós moramos ali até ele falecer, porque também não foi muito tempo, né? Porque logo em seguida, o meu pai, ele trabalhava com uma... Assim, ele era carroceiro, ele tinha uma carroça... Aí no sindicato, era do sindicato ali, o parque, ele prestava serviços ali, mas fazia esses como carroceiro. Tanto que um dia que ele faleceu, a minha mãe estava sentindo umas dores no sábado, aí ele saiu para ir receber um dinheiro do Saloni, lá naquela pamonha, perto do Pontilhão, que ele tinha feito um serviço lá na carroça. Aí ele foi. Aí o que relatam pra gente, assim, eu lembro que ele tinha vindo comigo de manhã, de bicicleta, e saiu para receber, foi de bicicleta. Mas segundo informações, ele foi assim, andando no trilho da linha. Na época não tinha guarita, isso foi em 74, né? Não tinha guarita, não tinha... E os trens assim, não buzinavam, não tinha aquele barulho. Falam que chamaram ele lá no campinho. Quando ele virou, o trem veio, pegou pelas costas. Eu acredito que foi porque ele no caixão, a gente via assim uma marca de brito, porque na freada do trem ele caiu, aquela brita entrou, ele era alto e magro, ele ficou bem baixinho no caixão, pegou nas costas assim. Aí meu pai, aí naquele sábado levou a gente no hospital, minha mãe iniciando trabalho de parto, né?
Nós dormimos, eu acordei, olhava o caixão, segundo eu olhava na cozinha, eu tinha um medo, gente, eu tinha horror a caixão. Aí ficou aquilo na minha memória, um caixãozinho roxo, bem simplesinho, né? E aí no domingo enterrou meu pai. Eu dormi à noite, quando eu acordei no segundo, minha mãe não estava. Eu deduzi assim, morreu também. Só que minha mãe tinha ido para o hospital, tinha ganhado neném naquela madrugada. Sim. Aí depois eu fui buscar minha irmã, cheguei no hospital, vi um neném bonitinho, devia ter uns 3 meses, eu queria aquela. Aí vi minha irmã branca, sem cabelo, não queria aquela. Eu tive que levar aquela, né? Era a irmã. Aí fomos para casa, mas assim, era tudo muito simples. A gente morou lá, a casa não era nossa, era cedida, porque meu pai morreu, não tinha carteira assinada. Foi ficando lá, minha mãe trabalhando. Depois eu sou a irmã mais velha de 3 irmãs, né? Aí, no caso, a sua mãe aprendeu a ter força da mãe dela, Da avó, da sogra dela, que era mãe do meu pai. Sim. Forte, né? Aí, com o passar dos anos, minha avó ali, a minha avó ensinava a gente a pescar, a gente ia pro rio, né, pescar, porque às vezes a carne que a gente tinha, mas no final comíamos frango, sim. Mas é muito engraçado, eu falo para minhas meninas, elas não acreditam, a gente fazia, a mãe cortava o frango, era um pedacinho de carne para cada um. Se chegasse visita, sobrava só as partes magras pra gente. Coxa, sobre coxa de peito, era pra visita. Ô, gente, ó, a gente tinha uma raiva quando chegava visita, você não tem noção. Aí hoje em dia, eu falo assim, nossa, a gente faz um frango, vai tudo. Eu já não gosto. Eu gosto de tudo. Aí vai tudo. Mas aí ficava. E peixe, pescava, a gente pescava porque era uma maneira de ter, né, uma coisa a mais, né, nas refeições, uma carne a mais. E sempre a minha avó, minha mãe não gostava de pescar, não. Minha avó ia e a mãe ficava em casa trabalhando. E eu sempre, por ser a mais velha, ia mais... Mas a avó era mãe do seu pai, no caso. Mãe do meu pai. Aí quando a minha avó ia para casa da minha tia na roça, nossa, a mãe ficava assim, pra arrasar. Aí nós pegávamos os vestidos da avó que ficava cheirando, a gente ficava com saudade. A minha irmã mais nova, eu quero minha avó, e a gente chorava, sentia o cheiro da avó e dava saudade da avó. A sua avó pegou a época quando morava, de lavar roupa no rio, aquela coisa toda? Pegamos, mas assim, até que aqui em Moraes, não. Essas coisas já vai no rio, mas era na roça, né? Aí a mãe pegou lavava em casa mesmo. Ela trabalhava no rio, né? Diz a mãe que era uma festa. A mãe chegou lá... E a gente que era criança ficava fazendo as bagunças, né? Porque aproveitava, caía ali pra lá, nossa. E as mães conversando, era oportunidade até de conversar. Aí o engraçado, essa questão de cheirar a roupinha, né, da avó, que hoje em dia a minha filha falou com o meu neto, eu sou aquela avó, desde que nasceu eu coleto sangue, eu examinei minha filha até levar para o hospital quase na hora do parto, e acompanhei durante todo o pré-natal, nas consultas de ultrassom. Aí nasceu, fiquei acompanhando até na hora. E ele, coletei sangue, semana mesmo passada, eu fui coletar sangue dele, só deixa a avó tirar. Mas eu não tenho que ser dura. Tem vezes que eu dou uns tapas nele, ele falou assim com a minha filha um dia, nossa, mas tapa de vó dói mais do que de mãe, né? Aí eu falei assim, mas o amor também é mais, hein? Aí a Índia falou que um dia ele passou na rua, ele falou assim, tô sentindo o cheiro da avó Naide. Ai, que gostoso. Eu falei assim, como é que são as coisas? A gente sentia o cheiro da avó, identificava pela roupa dela. Sim. E ele pelo perfume, né? Ou o próprio cheiro da gente. Vai ficar na memória dele, vai ficar. Né? São coisas que ficam. Eu lembro que as lembranças que eu tinha de criança, a gente nunca apaga. É igual gosto de comida, você lembra daquele gosto de... Sim, a gente identifica. Quando eu estava grávida da Índia, eu lembro, tem um perfume, um cheiro do sabonete, eu não lembro a marca. Era vagabundinho. Mas aquilo não me sai da memória. Isso, né? Isso então, são rico, coisinhas né? simples. Eu acho, às vezes, que até as coisas mais simples a gente valoriza muito mais do que as outras, né? Como tudo que vem fácil, às vezes vai mais fácil. Mas quando a coisa é mais trabalhosa, mais difícil, a gente sabe a gente valoriza muito mais. Verdade. Com certeza. Ô, Nath, aqui em Moraes, você lembra de alguma coisa que tinha e que não tem mais? Algum comércio, alguma coisa que tinha, que você saiu para divertir, que tinha? Que tinha para divertir, assim, não era bem divertir, né? O que tinha que não tem mais, que é o Inferninho, que tinha nome de Inferninho, que no fundo não tinha nada de Inferninho. Era muito mais tranquilo do que eu. Sim, só falo Inferninho, imagina. E era assim, lógico que tinha alguns que fumavam, bebiam, mas hoje em dia era uma coisa tranquila, a gente não tinha perigo nenhum. Só que a gente quase não podia ir. Sair 10 horas, tinha que estar em casa. Aí, assim, nome de Inferninho, achava assustado. Hoje em dia não tem. Mas tem muito mais perigo nos locais que não são tão chamativos do que antigamente o Inferninho. E era que se divertiam, né? A gente saía sem maldade, a gente namorava, falava que namorava, mas o outro namorado não sabia. Eu tinha um namorado, ele não sabia que era o namorado dele. Hoje em dia, só eu que namorava. Nossa, a gente brigava com namorada, era namorado. E não tem aquelas brincadeiras que a gente tinha, passava na rua, estava lá jogando queimada, pique-bandeira, porque
Hoje em dia você não vê isso mais. É só menino celular, computador, então não tem mais. Ainda vem a pandemia agora para dificultar mais ainda, né? Isso aproximava muita gente, trazia mais carinho, mais coisas que hoje em dia não tem. Vocês dão ginásio, Nádia? Eu estudei no ginásio, sim, mas por pouco tempo. Eu estudei lá no grupo da igrejinha. Américo Martins? Sim. Aí eu estudei lá até quarta série. Aí, quinta série eu vim pro ginásio. Dei tanta sorte, eu estava no ginásio, saiu extensão de série lá. Primeiro eu voltei para lá, fiz até a 8ª série lá. Aí terminou a 8ª série que eu vim fazer o 2º grau no ginásio, né? Mas eu tive, assim, a oportunidade de fazer estudar até a 8ª série no Américo Martins da Costa. Lá eu jogava coisas também que só tinha uma bola, né? Uma bola. Bola. Aí vai jogar futebol, é só os homens, aí as meninas iam tudo delicadinho. Eu era do time dos homens. Só para poder. Aí não vai. As meninas, mas é só homem. Eu falei assim, não, mas eu quero jogar. Então eu jogava, e jogava bem. Eu lembro que o Chicão, que faleceu esses dias, tadinho, um dia eu fui chutar a canela dele, só o pé dele era desse tamanho. Eu era magra, né? Agora eu tô. Gente, quase morri de dor, mas eu fiquei lá. Época, lá de... O Chicão era da minha época. Aí, gente, eu cheguei a torcer meu pé, mas pegou de durona. Eu era do time de vôlei, dos homens também. Né? E as meninas levavam uma bolada tudo delicadinha. Eu não, eu já era toda largada mesmo, né? Desde pequena, resolvendo as coisas. Botava moral, né? Batia nos meninos lá para defender colega, coisa que não tinha nada a ver. A Jussara mesmo lembra disso. E, sei lá. Mas era muito bom. Nessa época tinha a cerâmica lá na Barra ainda? Tinha cerâmica. A gente pegava argila, ficava modelando trabalho até de escola, assim. A gente fazia muito na escola, eram umas xícarazinhas, aquelas coisinhas mais simples, né? A gente ia pedir argila, eles davam argila. Eu morava assim, praticamente em frente à cerâmica, era só atravessar a rua, estava na cerâmica. Depois, com o passar dos anos, aqui acabou a cerâmica, aí foram loteando lá, né? Isso. Que agora está cheio de casas. Mas vivi muito tempo lá. Gostava de jogar bola nos campos lá também, Nádia? Gostava. Na rua ali mesmo onde eu moro, que é a Rua da Mar, jogava. Aí os colegas aqui de baixo iam pra lá pra jogar pra gente. Dormia dos meninos, aí tinha as meninas, né? Era um namoro assim, que namorava não sabia. Era eu, Marlete, namoro de longe. Aí os meninos iam, a gente brincava, jogava bola e a mãe vigiando. Aí depois saía. Aí como eu era meio tentado, tinha vez que a mãe batia tanto, vou marcar essas pernas, quero ver se vai usar short. No outro dia estava tudo bom as pernas, ia brincar de novo. Mas a gente não tinha um pingo de maldade, a gente se divertia sim. Não tinha televisão também, né? Depois de muito tempo, a mãe comprou uma televisão. Pequenininha, preto e branco. Aí você estava vendo um filme. Na metade do filme, ela tinha que desligar a televisão, porque não podia esquentar, não. A gente via o filme, nunca via fim de filme. Aí eu fico lá em casa, a televisão fica lá em casa de noite, assim, gente, que vida sofrida. Ficava só na curiosidade. Aí a vizinha tinha tela colorida. Não é da sua época, né? Mas tinha uma tela, tinha umas listas amarela, azul, não era televisão colorida, era preta. Eu lá tava aqui, os bocas ficavam lá da janela olhando. Meu Deus. A gente tem televisão colorida, só tela colorida. Em casa, era a tela, e é bem assim, claro, aquelas listas assim com as ondas, e a gente lá, né, via metade para o outro. Ficava só na janela. No final do filme, na casa dos vizinhos. E a mãe deixava aí? Deixava não, filho, perdia tudo. Ai, que dor! A casa, a gente ia encerar a casa, o piso todo remendado, era vermelhão, passava vermelhão, aí tudo cheio de buraco, aí terminava um pouquinho, aí abaixava. Escovão, era na mão mesmo, tinha escovão lá em casa. Aí tava lá, quando chegava um colega, fazia trabalho, a gente chegava, o joelho, tava com as manchas tudo vermelho. Vai a gente, o senhor, meu Deus, que lá em casa nunca teve escovão. Era isso, menino. Ai, gente. E assim, mas era tão bom, né? Era bom demais. Muito gostoso. Tem saudades, a gente tem saudades. Né? Era com muita luta, com dificuldade. Nós tínhamos também um forno, né, no quintal, esses fornos a lenha. Aí a minha avó também fazia muita brevidade e biscoito de polvilho. Só que as brevidades, a gente não tinha forminha, eram essas latinhas de sardinha, era forminha. Então, isso a gente nunca vai esquecer. As brevidades eram sempre naquelas forminhas de sardinha. Que pegava. E não deixaram de ser forminha. Parece que era muito mais saboroso do que hoje. A gente compra, a gente faz, não é a mesma coisa. Não tem mais o mesmo sabor. Era uma forminha, resolvia. E assim, no fundo, aproveitava, né? Não acumulava tanto lixo. Pegava aquilo ali. Justamente. As tampas também, igual de óleo, fazia tampa para broa, quando assava no fogão a lenha, né? Tampa de óleo, mas de óleo. Magreta de goteira. De goteira, meu filho. Nada se perdia, criativo, tudo, né? Se transformava. E a criatividade. Nascia, né? É verdade, não perdia nada.
Realmente é muito bom. Né? Passeava muito aqui já na cidade, Naide? Não. Vinha na praça? Vinha na praça, mas quando eu vinha, eu já trabalhava, né? Eu já trabalhava no posto, ganhava meu dinheiro, aí eu vinha, mas aí 10 horas tinha que estar em casa. Aí eu saía com a turminha, de colegas, os vizinhos ali, aí a gente tinha que sair de baixo, 9h30 para 10 horas tá lá. E é mesmo, na pracinha. né? E a pracinha era cheia, ali perto do inferno, tá cheio de gente, mas era um lugar do ninguém bebia. Nem refrigerante a gente ia tomar, porque a maioria não tinha mesmo, nem dinheiro para tomar. A gente só vinha para conversar, se divertir. Aí na hora de ir embora, vamos embora. E juntava, ia com a turminha. Estava atrasado, estava por cima, eu chegava perto de casa e começava a correr. Corria e chegava em casa. E era só isso que a gente saía. E não existia maldade, não existia né, aquelas coisas. A mãe, às vezes, precisava que a gente tivesse que comprar alguma coisa aqui embaixo, a gente vinha a pé, no sol quente, porque não tinha bicicleta. Oh, meu Deus do céu, como era sofrido. Isso, quando comprava, eu lembro que uma vez eu vim e comprei feijão. Quando cheguei em casa, tive que devolver, porque estava tudo inchado. Que vergonha, gente. Aqui. E ela fazia eu voltar. Era viagem. A pé. A pé. Só Meu quente. Deus. Tipo assim, eu ficava... Eu nem pensava em vir e voltar, não. Questão de a pé, não. Questão da vergonha que a gente ia passar lá, né? Mas tinha que vir. De fazer devolver, Devolver. E a gente não faz isso com os filhos da gente hoje. Verdade. Igual você fala de brincar e tudo. E já existia o bullying, mas não dava tanto crédito ao bullying, porque hoje em dia bullying é processo. Não, na minha época não tinha bullying, não, meu filho. Eu tinha cabelão, sempre fui cabelão liso, loiro e comprido. Aí uma vez resolvi cortar, cortei curtinho. Como eu brigava muito, o colega chamava de machinho, nossa, mas rolei lá com ele, brigou. Quer dizer, se fosse hoje em dia era bullying, né? Chamava de pentinho, chamava de machinho. A gente resolvia ele mesmo. Brigava, batia, apanhava, dividia as pancadas. Só a mãe nem sabia, né? Aqui, se a mãe E soubesse, acabava ali. se a mãe soubesse, eu apanhava de novo quando chegava em casa. Deus. Nunca fazia isso. A mãe nunca ficou sabendo de uma confusão. Só uma vez que eu briguei com o menino, que ele ficava olhando as meninas na janela da casa, ele até já faleceu. E somente as casas igual essa janela aí, de fechar. E as casas mais antigas tinham uma gretinha, a gente colocava uma cortina. Aí, eu lembro que um dia até na nossa casa tinha um buraquinho, um toquinho de cigarro dentro. A gente tinha alguém pulou de fora. Mas a gente era esperto, desligava a luz, ele trocar de roupa. Aí um dia eu ouvi barulho, eu fui atrás. Aí quando eu vi, fui falar com ele, nós pegamos o tapa. Ele me arranhou, arranhei ele, bateu. Ele falou que não pega não. Comprei uma faquinha, espetei na bananeira, porque falaram se era ou não, que envenenado, um risquinho. Que se cortasse, deixei lá, não o que tinha eu carregava cura. no sutiã. A polícia nunca revistou, graças a Deus. Né? No banco também não tinha esse negócio da porta eletrônica naquela época. Aí um dia, até o cunhado, o doutor Darildo, falou assim, Naide, vou te levar em casa. Eu falei, não precisa não. Vou te levar. Resolveu me abraçar. Quando ele me abraçou, eu com o braço assim, a mão dele pegou. Que isso? Eu falei, uma faquinha. Se quiser, você vai sozinha. Eu falei, mas eu não te pedi para levar em casa. Ficou com medo da minha faquinha, que ela estava aqui bem dentro, sutiã no mundo do braço. E o rapaz nunca mais pegou. Mas assim, eu imaginava, se ele for me pegar na rua, não sei, a gente estudava à noite, né? E às vezes saindo. Eu acho que eu teria que fazer alguma coisa, mas nunca foi preciso. Eu acabei perdendo eu acostumei com essa faquinha. Carreguei, anos. Quando eu sofri um acidente, que eu estava com a sua mãe, que ela estava grávida, não sabia, em 98. Isso daí. A Kombi capotou. Eu ainda falei assim. Foi integrada do Matheus, então. Sim. Ela estava, a gente trabalhava no hospital de Amorés. É Guilherme? É o Guilherme. Aí a gente estava vindo. Nem ela sabia que estava grávida nesse acidente, a minha mãe. Sabia não, ela Sabia descobriu não. depois. A gente estava vindo Corém, tinha né? festa na Barra Preta, a gente com os documentos. Aí a Tuta ainda queria lá, empresta o cheque. Não, vamos embora, a gente tá cansada, né? A Tuta jogou praga. E a Tuta era a única que estava com cinto de segurança. Aí eu olhei as assim, nossa, vai dar tempo de chegar aí na festa da Barra Preta. Aí o castigo veio 10 minutos depois. A Kombi capotou e sobe que poeirão. Aí eu estava dormindo em cima do motor, eu e a Rosa. Eu era magrinha, fui arremessada do outro lado da pista. Carreta quase passa em cima. O negócio do Corém, né? A gente foi para poder pegar, né, carteirinha e tudo. Né? Aí não deu para pegar, eles iam mandar depois. Aí quando eu levantei do outro lado, gente, a primeira coisa que eu vi, assim, meus dentes estavam na boca. Se não tivesse quebrado, como é que eu ia colocar na situação? Aí eu olhei, não senti que a minha testa estava fechada. Aí começou a sair o pessoal da Kombi. A gente andando direto, né? O motor estava quente, ela capotou do lado do motor. O risco de explosão era grande. Aí faltou 2 pessoas. Era a Tuta e o motorista. A Tuta ficou presa no cinto, o motorista caiu em cima dela. Naide, cadê sua faquinha? Cadê minha faquinha? Sumiu a faquinha no acidente. Aí não achava para cortar o cinto, custou para tirar a Tuta, ainda bem que não explodiu. Aí depois. Aí a sua mãe, aí passou uma carreta, quase passa em cima de mim. Nisso depois sua mãe foi lá, o pessoal apareceu um rapaz, foi com a gente no carro, eu estava todo ensanguentado, e cortou aqui, isso, que ele lixou no asfalto, eu tenho um fundo aqui. Eu acho que as minhas hérnias disso foi complicação desse acidente, né?
Mas aí nós fomos pro hospital, tudo tranquilo, daí a pouco chega lá os médicos, aí o doutor Gilson falou assim, nossa, Naide, e eu tinha passado, saiu o resultado do concurso do Estado dia 31 de maio. No dia 5 de junho foi acidente. Isso foi que ano? Foi 98. Aí ele falou assim, nossa, Naide, mas quase que você morreu, assim, só ver que pobre é uma desgrama, de consegue alguma coisa, passei no concurso, quase que eu morri depois. Aí ele falou assim, gente, pode ficar tranquilo, já tá boa, já tá falando besteira, já tá boa. Aí realmente eu tava. Aí a Rose foi engessada, engessou demais, depois teve que soltar, e o restante sim, foi bem. Sua mãe, graças a Deus, não machucou, só o impacto mesmo da pancada, né? E logo depois ela descobriu que estava grávida. Isso aí. Assim, gente, Deus é bom demais, porque, ó, o acidente foi feio, a Kombi capotou-se várias vezes, né, que eu me lembro, o hospital lotado. Aí a Dudu falou assim, aí no carro eu falei assim, nossa, Dudu, a gente quase morreu para ganhar R$12 a mais. Não. Aí ela me tocava, porque assim, o diretor do hospital era o Celso Marques, estava lá no carro, e o Jurandir, que era o prefeito, o Celso era vice-prefeito. Aí eu falei assim, mas eu tô falando a verdade, porque eu estava falando a verdade, e era R$12 a mais, quase morremos. E não adiantou. Aí chegou um monte de gente. Assim, vocês são queridas, né? Eu falei assim, ou nós somos queridos, ou então o pessoal tá aqui doido para ter certeza que a gente morreu, né? Mas aí eu, com 10 dias já estava bem, toda arrebentada, mas bem, ela estava grávida. Quem machucou menos, ficou mais, foi traumatizada, né? Custou mais para voltar a trabalhar, eu voltei logo. E passou assim, tranquilo, nem tomografia nós fizemos nada, mas graças a Deus, cortei, eu tenho uma parte adormecida ainda da cabeça, mas nada sério não. Como dizia a doutora Antonieta, aí eu toda arrebentada, estrupiada, rosto preto, passei batom só pegar metade da boca. Aí a doutora Antonieta disse, não, é doutora, metade, tá bom. Aí assim, ó, gente, tem jeito não, meu Deus, nem um acidente deu jeito. Assim, mas vai fazer o quê, né? Mas era o costume da gente. Pode perder. Deus sobrevivemos. Não pode. Aí eu fui trabalhando com a Latina, eu tinha trauma de acidente, de ônibus. Teve uma vez que eu cochilei, cansada. Eu tive um pesadelo com o ônibus, cheguei nas Mascarenhas, em vez de fazer a curva, e passou direto. Eu gritei, gente, sabe quando você está cansado? Eu gritei, ainda bem que ninguém no ônibus me conhecia, porque ia ser uma vergonha. Mas também não estava nem aí, já tinha gritado mesmo, né? Já tinha passado a vergonha. Gostei. Eu dirigindo, eu ficava tranquilo. Mas outra pessoa, eu não confiava. Até hoje. Se eu andar com outra pessoa, eu fico ali, eu não durmo, minha cabeça dói, porque eu acho que vai... Até pelo trauma, né? E quantos anos se passaram, né? Mas isso aí não consigo esquecer, não. Tem muitos motoristas que é assim, só acredita nele. Só. Porque a gente, vendo a gente ali, a gente tem o controle, né? Sim. Enquanto o outro já é meio... Eu achava que o motorista estava cochilando, e às vezes não estava. Ficava olhando assim, não, está cochilando. E às vezes não estava, mas era coisa da minha cabeça, né? Verdade. É isso. Aí eu costumo falar que eu sou ruim para morrer, então, graças a Deus por isso. Quando chega a minha vez, eu volto lá no finalzinho da fila. Passa direto, passa para alguém. Passa para alguém, minha filha. Tô com pressa, não. Já caí na cachoeira e tudo, mas não é a hora, não, né? Tudo tem o tempo, a hora certa, né? Sim. E o meu ainda vai custar ainda. Né, Deus, a gente faz, a gente vai matar muita gente de raiva ainda. Mas aqui de Maria, você lembra, assim, do que você já passou, que você queria que voltasse, de alguma coisa boa, no caso para os seus filhos, para os seus netos que vão vir, uma coisa boa que não tinha, que hoje não tem, que faria falta para os seus netos? Eu acho que o que faria falta é a tranquilidade que a gente tinha, assim, de poder sair, de brincar na rua, de conversar na rua e na casa do vizinho, sem se preocupar, né, a pureza. Sem se preocupar, assim, com... Hoje em dia não dá para as crianças fazerem isso. Não mesmo temos mais legal liberdade, não, né? Tem liberdade, você não tem liberdade, a gente não pode confiar praticamente em ninguém mais. Justamente. Não tinha maldade antigamente, não tinha. Você podia brincar menino, menina, era brincadeira sadia. Tem relatos de que tinha pessoas que às vezes... Tem, mas não era como é hoje. Então, assim, a gente não tem aquela confiança. Eu sei, meu neto está lá em casa, se ele estiver brincando, ele tem que estar ali, eu tenho que estar de olho nele. Mas vai no campo. Eu não deixo ele ir no campo de futebol brincar sozinho se não tiver ou meus meninos, ou alguém perto. Então, e antes não. A gente tinha essa liberdade, tinha essa confiança. Não tinha tanta maldade, tanta coisa. Eu acho que hoje, lógico, a gente precisa muito da tecnologia, né? Ajuda demais. Mas, como tudo tem os dois lados, o outro lado deixa mesmo a desejar. Anteontem mesmo, meu neto ficava sem internet um bom tempo ali. Aí ele virou e falou assim com a Ingrid, Deus está me castigando, estou me castigando porque minha vida acabou, que eu estou sem internet, deve ser porque eu fico muito no celular, a internet acabou. Gente, Aí se ele tivesse falado comigo, assim, tá mesmo, você fica demais, porque não consegue
é um vício, né? Acaba E isso sendo. não faz bem mesmo. Uma dependência, você esquece né? do outro lado, uma dependência. Porque quando ele tá lá em casa, que brinca com a Nicole, ou que vai jogar, ele esquece, ele fica assim, tranquilo. É outra que faz bem pra criança. E a gente tinha muito isso, é muita brincadeira, peteca, bola, coisinhas, a gente improvisava ali. E a gente se divertia. Verdade. E agora eles não se divertem. E a gente vê que não se divertem mesmo. Então estão muito presos a um celular, a um tablet, e não tem paciência para. E não tem nem muitos lugares para eles, né? Não se tem. divertirem. Tudo é como se fosse assim, tudo fechando e ficar. A gente acaba ficando preso, né? Sim, sim. A isso dentro de casa. Como podemos dizer, né? O que você viveu, ele não está tendo oportunidade Não de tá viver. tendo. E se tivesse, gente, ele ia aproveitar. Eu me identifico muito com ele, sabe? É mesmo? Tenho certeza que ele iria ser muito mais feliz. Às vezes é estressado. Minha filha, o doutor tá passando um remédio para ele acalmar, mas quem me vê acha assim, eu sou muito agitada, falo muito, de mim. Sempre foi assim, não tomo um remédio, nenhum. Só até para dor, tive problema na coluna, o doutor falou que eu tenho que usar o resto da vida. Não tomo, só quando eu não aguento mais de dor, ou que minha coluna trava de vez. Tomou, melhorou. Tomei um diazepam quando eu sofri um acidente, né? Esse que sua mãe fez efeito contrário. Em vez de dormir, eu fiquei com um zumbi, andando a noite toda machucada, andando. Eu tenho até medo dessas drogas, né? Porque no fundo também é uma droga. Então, assim, tudo tem que ser quando necessário. Aí você vê as crianças, eu vejo muito, a gente vê no SESC, né, Miriam? Tomando remédio controlado e acaba ficando dependente. Sim. E isso só faz mal. Então, talvez se ele tivesse a vida que eu tive, ele não precisaria. Eu vou fazer 52 anos em setembro, não tomo remédio nenhum para dormir. Aí tem gente que fala assim, como é que você faz para dormir? Eu falo assim, eu trabalho de noite, que vocês vão saber, dorme facinho. Verdade. O dia que tá em casa, tá com sono. A gente chega em casa, eu não paro, quando você vê televisão, tô fazendo crochê, fazendo alguma coisa. Então, é muito agitado. Mas é o meu jeito, eu não consigo muito ficar parado. Por outro lado, eu não sou dependente de medicamento nenhum. Sim. Se me faz raiva, eu vou lá, resolvo, brigo ali, pronto, acabou. Não preciso tomar um remédio com ansiedade para nada. Eu falo, gente, eu acho que essa ainda é a melhor maneira, viu? Me faz mal, eu vou lá, brigo com você. Não é que eu brigo, eu vou lá, argumento, questiono, mostro que não é assim, é do outro lado. Pronto. Não guardo mágoa, mas resolvo a situação. Enquanto outras pessoas preferem não falar, vai ficando triste, né? Meio deprimida, aí necessita mesmo medicamento. E aí uma coisa vai levando a outra, vai trazendo as complicações. E na verdade, também nessa época, aquela época que a gente vivia, com toda dificuldade, índices assim, de depressão, era muito menor, né? Nossa, Até não se ouvia falar, não. As pessoas não tinham ociosidade. Era Psicólogo, né? hoje a gente tem tanto encaminhamento do psicólogo e não dá conta. Aí a gente costuma que é brincadeira. O psicólogo da minha época era uma varinha de goiaba, chinelo, e era. Aí eu ainda uso. Isso brincava muito, né? Sim, eu ainda falo para minhas filhas, até quando eu estava dando aula, eu estava dando psicologia, né, aplicada à enfermagem, eu ainda brincava com os meninos, alguns são até trabalham com a gente, igual o Wilson foi meu aluno, as meninas lá no hospital. Eu falava assim, gente, eu uso uma psicologia aplicada há muitos anos, e eu nem sabia que era psicologia aplicada, mas eu falava com os meninos, não vai pelo amor, vai pela dor. Fala uma vez, outra coisa, fala a segunda, da terceira, vou lá e dar umas chineladas. É o certo? Eu acho que é. Pode até não ser, não estou dizendo espancar, que é o errado. Eu apanhei, não apanhei pouco não, gente. Mas eu mereci, porque eu era terrível. Só que assim, eu era terrível porque às vezes eu fazia coisas, mas nunca fiz nada de errado, sempre trabalhei, mas assim, eu respondia, minha mãe falava, acho que nós somos muito parecidas, então ela falava, minha mãe é italiana é terrível, e eu ia lá e falava, não é assim, e ela achava que a gente tinha que concordar com ela, eu nunca fui de concordar, até hoje, o serviço é a mesma coisa, se eu achar que eu estou certo, eu vou lá, eu questiono, pode ficar todos contra mim, mas se eu achar que eu estou certa, eu não vou ficar calada. Eu vou, e às vezes eu tomo as dores de outra pessoa, eu não gosto de injustiça, mas a gente não tinha psicólogo, então os próprios pais, avós, eles sabiam educar a gente sim, eram sábios, sem ter estudo, sem ter nada, eram muito mais. Hoje em dia, o pai, mas a mãe passa a responsabilidade que seria deles, o professor, para outros. Aí no hospital, um dia eu falei com um policial, falei assim, filho meu, bato eu, porque chegou uma menina com 15 anos, em coma, toda roxa. A menina está fazendo 15 anos aquele dia. A mãe chegou lá mais doida, porque tudo desesperada. O pediatra atendeu, porque até então 15 anos ela era pediatra. A menina não tinha reação nenhuma. Quando ela começou a melhorar, que hidratou um pouquinho, ela surtou, pulou o muro que o
seguranças não conseguiram pegar. Aí a mãe dela chegou chorando e falou, minha senhora, ela vai me desculpar, mas chorar não adianta não. Primeiro, mas ela saía de casa desde 11 anos, fugia. Se a primeira vez que saiu, só tivesse chamado a atenção ou dado uma coça, ela ia pensar 2 vezes. Agora, infelizmente, não adianta mais. Aí eu falei com o policial, eu sei que vocês falam que não pode bater, mas, filho meu, é melhor eu bater do que os outros na rua bater. E vocês mesmos chegaram depois e falaram assim, se a mãe ou o pai tivesse educado, tivesse batido, hoje não estaria aqui. Eu já ouvi muito, gente. Desde 87 que eu trabalho no hospital, né? Vou fazer 52 anos. A gente ouvia muitos de policial. Tá aqui porque o pai não educou, a mãe não chamou atenção. Se tivesse batido, eles falam. O conselho tutelar veio para ajudar? Não veio, não. Ajuda de certa maneira. Quando você precisa mesmo, que eles interferem para ajudar, não consegue ajudar. As outras situações que eles vão lá, que eles acham que estão ajudando, infelizmente, às vezes acaba atrapalhando na educação. Então, são coisas que a gente não tinha na época. Sim. Nós temos muito mais educação, né? A maioria, você pode ver, começou a trabalhar desde cedo, não virou, alguns morreram. Mas assim, a pessoa fala mau elemento. Não, hoje em dia você tem muito mais isso, porque não tem a responsabilidade que seria minha como mãe. Eu passo com o professor, não, meu filho é assim, você tem que resolver na escola. E não é. A responsabilidade de pai e mãe é uma, de professor é outra. O professor falava, a gente não respondia. Hoje em dia, joga cadeira do professor, faz tudo. E não sei não, eu sou daquela época, mas eu dei aula para adulto. E se não me respeitasse, eu acho que eu não aceitaria fazer isso também não, porque o respeito não é respeito. A gente tem que respeitar quem, se eu estou respeitando, eles também têm que respeitar, né? Então a gente não vê muito respeito, mas a gente são poucos que tem. Sim. E eu acho que é a criação mesmo, a formação, a situação que a gente vive, né? Ô Naide, e hoje, exemplo, a sua filha e o seu neto, quais os locais que você levava e leva aqui em Morés para se divertirem, brincar? Nos dias de hoje, no caso. A minha filha, eu levava muito em festa junina, né? Festa na escola. Isso, às vezes, ele ainda vai, eu também vou com ele, às vezes não é quando tem na escola. Uhum. E antes a gente tinha nos bairros, às vezes tinha casa de alguns amigos, quando era criança, que eu levava ela. Na bebê, eu levava, ela ainda leva ele ainda. E eu acho que também assim, eu não era de sair muito com ela, porque sempre trabalhando no hospital, às vezes a gente não tinha muito tempo, né? A gente ia na roça, também levava ela na casa dos avós dela, que moravam na roça, os pais do pai dela, que agora o avô já faleceu, a avó é viva, mora aqui ainda. E para trabalhar eu deixava ela na casa da minha mãe, então ela convivia com as minhas irmãs, minha tia, sempre assim. Eu trabalhei 3 anos em Colatina, preferia ir e voltar do que morar lá e deixar ela com uma pessoa desconhecida. Aí eu levava ela para casa da minha mãe, ia para o hospital, voltava, tomava um banho, buscava ela e ela ia para casa. Então a gente sempre foi assim, e quando ia, casa de colega, a gente fazia churrasco, né? Turma do hospital aqui, sempre eu levava a Ingrid. Mas, no caso é a sua mais velha, né? A minha mais velha. As outras 2 mais novas já pegou uma época assim que sai mais. Aí, vai com o pai ou a tia e pegou uma certa idade. Acha que pode ir. Eu falei que não é, porque pode ter 50 anos, mas tem que obedecer. Então, eu vejo essa diferença. A Ingrid, minha mais velha, ela vai fazer 33 em setembro. Então, ela é totalmente diferente. A mesma educação que eu dei para ela, eu dei para as outras 2. Só que a gente vê a diferença, assim, nítida, sabe? Uhum. Aí, eu acho que pode ser mudança. O que eu faço para uma, eu faço para as outras 2, independente. Se eu dou um presente para uma, eu dou para as outras 2. Para mim, filho, é tudo igual. Elas falam que não, que eu protejo mais a mais velha, mas não é. Ela, é igual eu te falei, 30 vezes ela me ligar, 30 vezes ela me dá bom dia, me respeita até hoje. Uns dias antes de casar, eu tive que dar uns tapas, né? Porque ela falou um pouquinho mais alto comigo. Eu falei assim, ela tinha 22 anos, morou comigo pode ter 50 anos, mas tem que me respeitar. Igual o dia que você for, toma no seu nariz, se tiver sua casa, aí eu não me intrometo, eu quase não vou na casa dela, porque desde que casou, precisou de mim, eu vou lá direto. Mas, igual eu falei com o meu genro quando foi casar, pode casar, mas se você for ruim para ela, se você bater, eu vou lá e busco ela dentro da minha casa. Aí, eu vou ser ruim para você. Mas ele é um ótimo genro, não tem do que reclamar. Se precisar de mim, eu vou lá fora, isso mesmo, porque a gente não tem muito tempo, né? Mas, é assim. E meu neto ficava muito comigo quando eu tinha um serviço só.
Aí eu olhava ele desde pequenininho, cuidava, depois que eu comecei a trabalhar, depois da faculdade, no outro serviço, é que aí eu já não, só de vez em quando, né? Eu até sinto saudades, que eu não tenho muito tempo mais para ver. Mas quando eu vejo, a gente aproveita Sim. ainda. E está crescendo, já vai fazer 9 anos. É. E o tempo passa muito rápido. E o que você tem a dizer da nossa sociedade, Naide? Você gosta da nossa cidade? Eu gosto. Já teve vontade de sair? Nunca tive vontade de sair, já tive oportunidade para me mudar. Não sei se eu fico mais... Eu gosto, sim. Eu acho que tem muita coisa que precisa ser melhorada, né? Mas gosto, mas de paixão mesmo. Não mudaria daqui. Trabalhei em Colatina, adorava trabalhar lá. Optei por não mudar para lá. Minha mãe também mora aqui. Eu não me vejo assim, porque eu sou aquela, como se eu fosse assim, a mais, não é ovelha negra, é rebelde também. Pode ser que eles estão ensinando. Mas o que eu tenho que falar, eu falo com ela, mas a que sempre está ali com ela, sou eu. Preciso de mim, eu estou ali. Ela está lá, ela veio na minha casa. Eu não mudei até hoje. Primeiro, que eu gosto daqui. Segundo, porque eu não me vejo sair e deixar minha mãe. Minha irmã não trabalha fora, mora em Guandu, poderia estar morando com a minha mãe, ela mora de casa de aluguel lá. Minha mãe fez uma casa para ela, mas ela não quis ir. Sim. Então eu não acho, que às vezes vou deixar, vou para fora, vou fazer minha vida, vou ganhar bem, mas o que você perde deixando, eu acho que não há dinheiro no mundo que compensa. Mesmo porque hoje em dia eu tenho minha casa, trabalho muito, mas se eu for para fora, vou trabalhar, vou dormir pouco, eu estou dormindo, e às vezes eu vou perder coisas aqui que não vai ter dinheiro que vai pagar. Então, e mesmo se tiver oportunidade, eu acho que eu não mudaria, não. Eu gosto daqui. Mesmo nessa simplicidade, esse jeitinho, eu amo a Aimoré mesmo, porque eu acho que eu não mudo daqui, não. Não me vejo assim, não. Lógico que se eu tivesse dinheiro hoje em dia, eu compraria um sítiozinho, passar o final de semana com um lugarzinho mais tranquilo, né? Mas só. E fosse aqui por perto também. Sim. Exemplo, quando uma pessoa te pergunta sobre a sua cidade, o que você fala para ela? Identifica a sua cidade? O que você caracteriza a sua cidade para você? Olha, apesar de não ser tão tranquila, mas eu ainda falo que a minha cidade é uma cidade tranquila, ainda é acolhedora. Assim, tem pessoas que pode não achar. Sim, sim. Mas se relacionar também a outras cidades, ainda é. Talvez essa tranquilidade, todo mundo praticamente conhece todo mundo, né, Miriam? E tem situações que a gente fica meio chateada, pessoas, né, como tem em vários lugares. É igual, tem traficante, tem roubo, mas se a gente parar e pensar bem, a nossa cidade ainda é uma cidade tranquila, uma cidade muito boa ainda. Aí o pessoal fala, mas não tem muito serviço. Não tem. Só que aí eu mostro o outro lado, eu vou falar o meu lado, assim, gente, eu trabalho na enfermagem desde que eu comecei, eu nunca fiquei desempregada. Desde que eu formei em 2009, eu tenho 2 serviços, eu trabalho em 2 serviços assim, direto. Então, assim, se você corre atrás, você vai ter seu serviço. Entendi. Só que tem pessoas que falam que não tem serviço, mas também não faz por onde, não. Acha que tudo vai cair do céu. Não corre atrás e quer que venha até ele, né? Que venha até ele e quer reclamar. Reclamar é fácil. Sim. Difícil é correr atrás e tá ali, né? Passando o que a gente está. Então, tem serviço sim. Só que às vezes a pessoa quer escolher também o tipo de serviço. Aí é que tá o problema. Como podemos dizer? Não podemos ver de escolha, né? Afinal, temos que ver de oportunidades. Oportunidades. E muitos não... Às vezes surge oportunidade, igual eu falei no início... não sei se eu vou dar conta, não quero, depois reclamo. A gente tem que tentar, gente. Você só vai saber se vai conseguir tentando. Teve a oportunidade? Tem. Igual faz a diferença, né? Sim, quando me chamaram para dar o estágio em Colatina, me falaram assim, num dia, para começar no outro dia. Aí, você pode? Posso. Fui mexer no meu carro, trocar o pneu, tão rápido, mas fui no susto. Se não der bem. Sem poder. Sem poder. E fui, consegui orar do hospital, sair tranquilo, e deu certo. Então, às vezes, são situações, serve como teste mesmo. Se você quer um serviço, tem que ser assim. Quem quer trabalhar, vai começar até na hora mesmo. Verdade. Quem não quer, que quer uma desculpa, não vou poder, não tem isso, não tem aquilo, sempre vai ter uma desculpa. Aí depois, esses são os que mais reclamam que não tiveram oportunidade na vida. Se fazem de vítimas, né? Sim. Esse é o problema, a maioria se faz de vítima. Sim, sim. Eu já fui frentista, aí eu falo, fui frentista, não tem vergonha. Minha mãe é lavadeira. Quem tem? A gente faz isso tudo em casa, de graça ainda, né? Isso. De graça.
falou. Todo trabalho é digno, desde que você... eu sempre falei assim, para tratar de filho, eu varro a rua, eu faço o que for preciso. Verdade. Porque desde que eu ganho... Agora, vergonha é a pessoa não ter coragem para trabalhar e deixar um filho passar fome. Isso é vergonha. Verdade. O resto... Ter feito e não saber criar, né? Aham. Não querer criar Não direito. querer. Nós já presenciamos situações de uma colega, na época eu estava, depois que eu divorciei, arranjei um namorado, né? E ele gari. Aí a colega estava lá no serviço, e ela assim, enfermeira também, igual eu, mas ela dizia, tudo perfeito, família perfeita. Eu tenho que me conter para não falar não, né? Eu não vou falar. Mas aí tá lá, não sei o que. Aí, minha filha, eu falo com a minha filha, você tem que saber quem você vai namorar. Eu falo assim, bom, eu falo para minha filha, para as minhas filhas, como uma casou meu genro, graças a Deus tem um bom serviço, é uma pessoa boa, mas eu sempre falei, você tem que arranjar um namorado ou um marido que te valorize, que gosta de você, porque aí você vai crescer. Agora, não pense em arranjar um rico, porque esse não pode até dar sorte, mas dificilmente vai te dar valor. E a minha só casou, ficou noiva, só casou depois que terminou a faculdade. Eu falei, primeiro você tem que ter um serviço para não deixar ninguém controlar a sua vida. E assim foi. Aí ela falou assim, não, eu falo isso para mim, mas eu não vou querer que a minha case com um varredor de rua. Eu falei assim, tá, eu namoro um varredor de rua, e aí? Para mim, não diminui em nada. Para mim, eu sinto até orgulho, porque uma pessoa jovem hoje em dia, que tem coragem de fazer um serviço desse, é uma pessoa honesta. Porque quem não tem vai envolver com droga, com outra coisa, não vai querer o que vem fácil, o que vai fácil. Aí ela tentou consertar o que não tinha conserto, e não adiantou nada. Eu falei assim, pois é, meu filho, eu sou assim. Então, Ela não esperava que você fosse assumir. não esperava. Né? E o que eu tenho de falar, eu falo. Se gostar bem, se não gostar, fazer o quê? Mas aí eu vi que ela ficou bem sem graça. Mas assim, a gente vê muito isso ainda. Tem pessoas que falam, minha filha, você tem que ter status. E isso, a pessoa não é feliz. E nem se importa com a felicidade. Não. Né? Não importa. E o status não é felicidade, não. Né? Verdade. Então, assim, qualquer serviço apareceu, quem quer trabalhar vai pegar qualquer serviço. Aí você vai ter oportunidade, você pode... Eu nunca imaginei, olha, hoje eu tenho minha casa, tenho meu carro, tá velho, mas é pago, poderia trocar, poderia, mas não tem necessidade de fazer uma dívida agora, né? Me leva para onde eu preciso. Aí eu fico olhando, minha casa é grande, tem espaço, posso aposentar, como a gente pode aposentar no estado que quiser, mas eu pretendo aposentar lá e depois aposentar aqui. Então, assim, para mim, eu conquistei muita coisa, trabalhei muito. Só que tudo que eu tenho foi com o dinheiro do meu suor. Ninguém me deu nada. Você nada construiu, não você correu atrás? Correu atrás. Então, assim, com o trabalho a gente consegue? Consegue. Passa aperto? Passa. Dificuldade, sempre a gente vai passar. Não adianta que vai. Porque se você ganha mais, você gasta mais também. Verdade. Mas, um luxo, é lógico que a gente vai pagar. Se eu tenho um carro, eu vou gastar combustível, gastar um monte de coisa. Mas, trabalhei para isso. Eu faço questão, comer bem, dormir bem. É consequência. Comprar roupa mais barata, agora, eu não abro mão. A gente tem que sempre alimentar bem e dormir bem. O resto não faz muita diferença, não. Então, a gente... minha mãe é lavadeira, eu fui frentista, trabalho no hospital até hoje, mas sou dona da minha vida. Trabalho, pago minhas contas, então os que eu tenho que falar, eu falo, e ninguém tem nada com isso, porque... É verdade. Né, infelizmente... mas você trabalha. Trabalho, mas eu faço meu... Se eu recebo é porque eu trabalho. Sim. Então, né? Sustento, sustento, sim. E eu tenho que passar isso para minhas filhas. Trabalham para se sustentar, para não ter que aceitar, assim, igual tem marido, que a gente vê tanta coisa, né, que é ruim para a mulher, sustenta a mulher, até tranca a mulher dentro de casa, a mulher não pode fazer nada, não pode ver uma mãe, não pode ver nada. Então, assim, a gente tem que ter uma certa autonomia também, né? Na vida, para tudo. Sim. Então, para mim, eu gostei. Até hoje eu pretendo mais coisa ainda, porque, se Deus quiser, ainda vou demorar um pouco para morrer, né? Mas trabalhar muito ainda e conquistar mais coisas. Se não der, o que tem hoje, para mim, já dá para poder viver assim, tranquila. Mas eu acho que a gente nunca deve desanimar e parar. Então, sempre tem mais alguma coisinha a gente fazendo. Pretendo aposentar, fazendo crochê, fazendo um monte de coisa, que vou fazer ainda. Artesanato, que eu faço bastante. Graças a Deus, sou feliz. Mesmo assim com essa vida corrida, sofrida, tem dia que a gente não está muito bem, mas no outro dia, às vezes a gente sai de casa chateado, por algum problema. A gente chega no serviço, você passa raiva, mas daí a pouco você está rindo, você se diverte, já tem um que te faz raiva, mas já tem outro que vem e alegra. E a vida da gente é assim. Se a gente parar e pensar desse jeito. Né? Se fosse só momentos bons, não teria graça nenhuma, a gente não teria nada para poder contar. Se fosse só momentos bons, não precisava correr atrás de muitas coisas.
E que graça que ia ter, né? Quem tem tudo, você vê que não aproveita nada. Sim. Não aproveita. Tudo que é difícil a gente valoriza. Que bom, como podemos dizer, é uma história de superação e de crescimento. Sim. Crescimento e amadurecimento a cada dia, né? Cada dia. E querendo ou não, com tanta dificuldade, trabalhando, terminei meu 2º grau, depois aí eu tive que estar para ter minha filha, criar minha filha, depois aí fui fazer faculdade, com dificuldade, terminei, fiz uma pós, depois fiz uma outra pela UFES. Então, aos poucos, assim, a gente não para, a gente sempre está buscando, né, nossos conhecimentos e tudo. Então, para mim, isso é muito que, se fosse olhar no início da minha vida, quando meu pai morreu, a gente não tinha perspectiva de vida nenhuma. Mas porque não ficou parado, né? Foi correndo atrás, foi lutando pelo que queria, né? Ou pretendia, né? E assim vai. Gracinage, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder saber da sua história, você ter compartilhado conosco e principalmente de saber da sua história de superação, né? Em todo momento. Muito obrigado mesmo, porque, como podemos dizer, é um resgate de histórias assim que fizeram a Aimorés estar como está e nos motiva, os mais novos, a crescer a Aimorés com a mesma mentalidade que você fez. Olha, eu fico agradecida, foi muito bom. Assim, não pode dar muito para mim, senão a gente vai ficar aqui na mídia, dia e noite, falando. Mas é muito bom. E isso, quando eu fiquei sabendo, gente, como que é interessante, que tem tanta coisa, assim, que às vezes fica guardadinha, não esquecida, né? Sim, sim. E a gente vai relembrando, e precisa mesmo, porque tem muita coisa que vai sair daqui, e com certeza vocês vão conseguir colocar em prática, voltar alguma coisa para o futuro, né? Sim. Para os filhos, para os netos, para os bisnetos, no meu caso. Coisas que jovens nem tinham noção. Nem tinha noção. E eu sei, eu mesmo, quando eu consigo mostrar alguma coisa para o meu neto, assim, da época, alguma brincadeira, eles acham interessante, mas a partir do momento que eles vão conhecendo o que vocês estão fazendo, na medida que forem conhecendo, então vai tendo um certo interesse. Sim. E eu acredito que dá para dar. E é muito bom. Que bom que vocês tiveram também essa ideia, essa oportunidade, e eu agradeço pela oportunidade de estar participando. Nossa.